Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. Lembrando sempre que WTC e Você é uma produção aí conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, sempre aí com um assunto de grande relevância, de grande poder, de energia nas suas noites aí de terça-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar nas terças às 9h30, com reapresentação nos domingos, também às 9h30 da manhã. Se você perdeu na terça, assiste no domingo, que tenho certeza que você, que já faz parte da família WTC, vai estar aí com um assunto de grande... vai potencializar a sua vida. Nossos assuntos aqui são sempre para trazer energia positiva e potencializar os seus dias, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante aqui, que é a questão da arquitetura de acessibilidade. A arquitetura de acessibilidade que vai nos trazer aqui o tema, a arquiteta Camila Vreiber. Desculpe, Camila, o sobrenome me foge. Camila... Weigler. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo. Muito prazer. Muito obrigado, Barreto, pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Obrigada mesmo. Camila, que é esposa de um grande amigo, Júlio Ragazzo, que está conosco aqui no estúdio, ali sentadinho aí. Um abraço aí para o Júlio aí. E, Camila, você acaba de montar aí o seu escritório de arquitetura, Exatamente. né? Nós conversávamos aí no café da manhã e você me falava sobre as demandas, né? Os grandes problemas hoje que enfrenta o setor urbano, né? Lembrando que o seu escritório ele não está só voltado para a questão da mobilidade, da acessibilidade, né? Você trabalha de uma maneira geral, não? Exatamente. Na verdade, eu trabalho de um projeto de uma forma geral, né? Parte das construções de arquitetura de interiores, também a parte de acessibilidade também eu já trabalhei, já fiz alguns projetos, né? E então, é projeto, na verdade, né? Não existe um foco específico, né? Porque o arquiteto, nós temos uma formação de projetar, né? Então, aquilo que o cliente necessita naquele momento, né? Conseguimos fazer o trabalho, né? Você sabe que o nosso programa aqui, nós procuramos sempre trazer aqui temas que nos apontem para uma linha. O coach, que a gente foca muito aqui no nosso programa, ele é aquela metodologia que te tira assim, de determinado ponto que você está e remete você a um futuro, a um ponto almejado, aonde você gostaria de chegar, né? Se nós transferíssemos hoje para a questão da arquitetura, né, de uma certa forma, fizéssemos ali uma correlação, né, inclusive dentro dessa proposta que você traz hoje aí, que é a questão aí da acessibilidade. Eu estou falando muito na acessibilidade porque eu acho que é uma coisa que diz respeito a todo mundo. Enfim, nós estamos vendo a questão da mobilidade, as calçadas, os prédios, né? Acho que tem que ser uma preocupação do administrador público com isso. Não é assim que você vê? Ô Camila, como é que você encara o problema? Na verdade, é um problema que falta... planejamento, né? É tudo uma questão de planejamento urbano, né? A cidade, por exemplo, como uma cidade de São Paulo, cresce constantemente, né? Muda constantemente, né? E falta as pessoas pensarem como que determinada situação vai estar daqui a 10 anos, né? Como que tal interferência, uma determinada interferência vai acontecer daqui a 10 anos, né? Como que a cidade também, como as pessoas vão incorporar determinada mudança. Eu vou tentar ser mais clara. A ciclofaixa, por exemplo, um exemplo bem básico no nosso cotidiano, né? Quando foram implantadas as ciclofaixas, houve muitas críticas, e ainda há muitas críticas, porque foi planejado de uma forma... na verdade, não foi planejada, simplesmente foi feita, certo? E hoje as pessoas estão utilizando mais, as pessoas estão aderindo mais ao projeto, né? Mas muita coisa ainda tem que ser melhorada, porque falta sinalização para essas ciclofaixas, né? Falta, na verdade, locais adequados, né? Sem buraco para o ciclista andar, sem interferências de árvores ou de postes, né? Por quê? Porque quando foi feito o planejamento das vias públicas, né, não foi planejado essa questão da ciclofaixa, né? Então ela simplesmente surgiu na cidade. Eu fico pensando, Camila, que esse problema na mobilidade, eu me lembro de um programa que eu fiz ainda o ano passado, quando eu estava aí numa outra rede de televisão, e nós abordamos a questão da mobilidade. Nós estávamos na Semana da Mobilidade Urbana, na mobilidade urbana aqui em São Paulo, eu me lembro, e nós fizemos uma reportagem
E foi absurdo o que nós encontramos, assim, em termos de calçadas, com árvores no meio, e calçadas que assim, não tinha os degraus muito grandes, ou seja, para a pessoa ali não tem problema nenhum de mobilidade reduzida nem nada, já é um problema. Eu fico imaginando para a pessoa que tem algum tipo de problema visual ou tem a mobilidade reduzida, como isso deve ser, né? É muito complicado e também tem a questão da falta do respeito, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão planejando estacionamentos, por exemplo, né, na questão da mobilidade, mas para idosos e para cadeirante. Mas as pessoas não respeitam esses espaços específicos, né? E já aconteceu de eu encontrar, por exemplo, idoso que estaciona na vaga do cadeirante. A vaga de cadeirante é projetada de um jeito, a vaga de idoso é de outro jeito. Mas você sabe que isso é o que eu mais vejo, pessoas parando... Comum, é um absurdo. E vindo isso para a cidade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente estava comentando, né, anteriormente, às vezes eu estou com salto alto, tenho dificuldade de entrar na calçada, porque a calçada está completamente irregular. Eu fico imaginando a pessoa realmente com a mobilidade reduzida, como é que é, né? E por que tem muito cliente que, né, fica bravo, por que eu tenho que pensar no banheiro acessível, né? Gente, você está tendo um prédio público, você está tendo um restaurante ou um bar ou qualquer coisa que está atendendo a população, você precisa atender esse público também, né? É uma obrigação sua atender, né? E começou a ser norma justamente porque as pessoas não fazem isso, né? Você vai num shopping, camarim, como é que o cadeirante entra num camarim? Muitas vezes não entra, deixa de comprar, de fazer uma compra porque não consegue experimentar uma roupa, não tem não está adequado para recebê-lo, né? Então tem muita coisa ainda para poder melhorar, né? Porque o assunto não é só também a cidade, né? As pessoas têm que pensar que essas pessoas precisam se locomover sozinhas, né? Sem depender de outra pessoa, né? Eu penso que deveria fazer parte do plano diretor de todos os municípios essa preocupação com a questão da acessibilidade, né? Tem que ser. Agora me diga, Camila, além da questão aí da mobilidade, da acessibilidade, quais seriam os grandes desafios hoje da arquitetura urbana de forma assim geral? A arquitetura urbana hoje está com um problema muito sério do ponto de vista particular, na verdade, né? Hoje em dia, muitas vezes os prédios eles estão projetados para aquela determinada necessidade naquele momento, né? Não é pensado no entorno de como aquilo vai afetar a uma comunidade, a um bairro. Eu vou tentar ser mais clara, né? Eu li há um tempo atrás um artigo, né, sobre as construções do Canadá. Vamos pegar um país aí desenvolvido que pensa numa arquitetura do futuro, né? E o que acontece? Eles, quando eles vão fazer uma construção, eles pensam mais de como aquilo vai afetar a comunidade daqui 10, 20 anos do que na própria construção em si, né? Eles fazem reuniões lá pensando no futuro daquelas pessoas, né? E a gente só pensa no agora. E é isso que está desenrolando todos os problemas urbanísticos que a gente tem hoje. Você diria que há uma miopia dos nossos administradores, dos nossos gestores públicos aí, nossos gestores públicos com relação à questão da urbanidade, do modelo urbano que nós temos, até porque nós temos problemas aí do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do saneamento. Eu acho que tudo isso passa por uma questão de arquitetura urbana, não? Sim, justamente. O maior problema, né, também, no meu ponto de vista, é que os gestores urbanos esquecem de pedir um aconselhamento por um profissional adequado na área, né? E também isso acaba causando vários problemas, né? Eu vou citar um exemplo que está acontecendo numa cidade pequenininha, que eu frequento bastante. Eles têm um problema de pavimentação na cidade pequena de interior, né? Então, tem muito pó na época de seca, tem muitos problemas, né? Então, o que eles estão tentando mobilizar a pequena cidade é de pavimentar a cidade. E está todo mundo de acordo, porque realmente é muito pó. Só que eles esquecem de um probleminha muito básico. A cidade não tem captação de água. Vai impermeabilizar, vai chover, vai alagar. Né?
E assim, eles não têm infraestrutura básica. Primeiro, para poder depois vir a pavimentação. Existe uma sequência para as coisas, né? Então, eles querem resolver o problema naquele momento, que é o problema da poeira, do pó, e que incomoda as pessoas, e esquece que você precisa ter um caminho para o esgoto, para a água, uma infraestrutura que não tem na cidade, né? Então, você imagina, a gente está, né, em pleno desenvolvimento e ainda existem cidades que têm esse tipo de carência. Né? Então, precisa, na verdade, se fazer de um jeito que a infraestrutura básica vá para os bairros mais distantes, né? Que vá para cidades mais distantes, de interior, que não tem tanto acesso. Todas as pessoas deveriam de ter acesso à infraestrutura básica. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Né? Camila, agora no dia 1º de janeiro, nós vamos ter aí a posse de um novo presidente da República e de toda uma gama de novos administradores públicos, né? Você sente que todas essas questões voltadas a uma racionalização, digamos assim, dos espaços urbanos, ela vai sofrer um retrocesso, ou vai sofrer um avanço, ou vai ficar na mesma? Como é que você analisa hoje essa questão? Porque eu penso assim, a gente está falando em arquitetura, está falando em urbanismo, mas eu tenho comigo que o poder público ele está inteiramente linkado, porque os investimentos vêm da área pública, né? A forma como você vai trabalhar os espaços públicos, os espaços urbanos, está na mão, está na caneta dessas pessoas, né? Como é que você está enxergando esse atual momento para a questão do urbanismo, para a questão da arquitetura? Bom, né, o discurso, né, do presidente eleito foi que ele tem a prioridade de melhorar a segurança da cidade. Né? Eu acho que isso já é um ponto muito bom, né? Se ele conseguir realmente, né, fazer dessa parte da segurança que ele está propondo, né? Porque isso é um problema muito sério, né? Cada vez mais você vê as casas, as pessoas não querem mais morar em casas por conta da segurança, né? Ou se tem casas, tem muros muito altos e acaba gerando críticas à população de que a cidade é muito cinza por causa dos muros, ou então porque tem muito prédio, ou porque, né, gera todo é uma bola de neve, né, na verdade, né? Então, essa parte da segurança realmente vai ser muito boa. E deveria, assim, estar em pauta, assim, o conforto das pessoas, porque quando você tem uma cidade que é preocupado com a sua população, né? Quando os gestores se preocupam com a população, as necessidades básicas da população, as pessoas ficam mais felizes, vão mais felizes para o trabalho, as pessoas ficam mais criativas, né? As pessoas se envolvem melhor, querem sair mais, né? Se interage mais. Então, é tudo uma questão de conjunto, fica um bem-estar na cidade, né? Sabe que tem um grande psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que escreve, um escritor, o Augusto Cury, e ele fala muito sobre a questão das crenças, né, do mapa mental, no mapa de crenças das pessoas. Né? Por que eu estou falando disso? Porque eu achei interessante em um de seus livros que ele relata que, assim, o mapa, né, o modelo mental, o relevo mental de cada um é semelhante à pavimentação de uma cidade. Né? Tem mentes que são muito mais bem pavimentadas, tem casas com iluminação, rede de saneamento, e tem mentes que, de fato, falta muito a coisa. Né? Não tem quase nada. Você tem ali um barraquinho com uma luzinha ali dentro, né? Então é o seguinte, né, são mais empobrecido, né? Vamos fazer uma transferência aqui para o lado externo, né? Eu acho que é isso também que acontece. Você colocou aí uma situação que eu acho que é muito interessante, que é o interrelacionamento que existe entre como nós nos sentimos, né, em decorrência do próprio espaço em que habitamos, né? Sim. É evidente, a gente está numa casa onde a gente conta com uma infraestrutura que ela nos traz mais saúde, que ela traz mais conforto para os nossos familiares, nós vamos nos sentir muito melhor, vamos produzir mais, vamos ter uma saúde mental, uma saúde física, um equilíbrio espiritual mental melhor, né? Exatamente. A gente vai, por exemplo, se for para pensar, né? Você pega os centros principais, pegando a cidade de São Paulo, obviamente, como um grande exemplo, né? A Avenida Paulista, que tem bastante transporte público, né? Condução boa, né? Uma infraestrutura boa. Por que a gente não consegue levar essa parte dessa infraestrutura nos bairros mais distantes, né? Nos extremos, tanto na Zona Leste, como na Norte, como na Oeste, enfim, né? Por que a gente não consegue melhorar essa parte da qualidade de vida das pessoas, né? Porque você já quando você tem um problema dessa questão da mobilidade,
mobilidade, da infraestrutura, né? Um exemplo básico, né? Você paga seus impostos, né? E aí você tem um problema de alagamento na sua rua. Toda vez que chove tem um alagamento na sua rua. Por que o governo não vai lá e não resolve o problema do alagamento da rua dessa pessoa? Certo? Por que tem que esperar 10 anos para poder resolver um problema desse? Se as pessoas contribuem com os seus impostos corretamente, se faz a sua parte. Eu acho que o que falta são os poderes ouvirem a população, a necessidade básica. Às vezes é uma coisa que dá para se resolver tão facilmente e demora-se tanto tempo para poder ter uma solução que não faz sentido, né? O mindset público empobrecido, né? Precisamos fazer um grande coach aí com esse pessoal todo aí, você entendeu? Para enriquecer mais o modelo mental aí dos nossos administradores, né? Dos nossos gestores públicos. A Camila tem aqui uma situação muito curiosa, que foi de um concurso, né, Camila? O cara participou de um projeto para a Rússia, né? Fala um pouco para nós, isso que eu achei muito interessante, muito curioso isso, né? A Rússia veio buscar soluções em outros países, achei interessante a forma como eles abriram isso, né? Como se deu isso? Na verdade, foi o seguinte, foi muito curioso, né? Foi o primeiro concurso que eu participei público, né? Na verdade. Foi um concurso de arquitetura, foi um concurso de projeto de urbanismo na Rússia, né? Na Rússia, o que acontece, né? Por conta do comunismo, né? Eles tinham aquele padrão, sempre tiveram aquele padrão de prédio, né? Não vamos falar que é quadrado, né? Eles tentaram, ao longo do tempo, né, formar novas formas dos prédios, né? Fazer em U, fazer em L, mas mesmo assim é sempre um padrão básico, né? E o que começou a acontecer, né? A qualidade de vida dessas pessoas diminuíram, né? Gerou infelicidade, gerou muito suicídio na Rússia, né? Eles começaram a ter muitos problemas sérios também com a questão da segurança, né? Eu imagino, uma opinião particular daí, né, que a Rússia está cada vez mais se abrindo ao mundo, né? Está ficando mais acessível, né? E eu acho que eles queriam ver o que as outras pessoas de outros países entendem como um projeto de urbanismo, para eles tentarem, assim, implementar lá no lugar deles, né? E eles chegou a ter várias palestras, eu tentei acompanhar várias palestras deles durante o processo do concurso, né? E eles estavam muito ansiosos porque a qualidade de vida deles caiu demais, né? Os apartamentos cada vez menores, né? Os prédios sempre naquele padrão, modelo comunismo, né? E eles queriam mudar, eles estavam precisando de mudança, eles precisam muito disso, né? Na Rússia tem um problema também da questão do tempo, né? Do clima deles, né? Porque eles oscilam um clima com 30, 40 graus no verão, e eles também têm uns invernos rigorosos, né? Então, como é que você faz um projeto, né, disso, né? E eles queriam muito essa parte de como que as pessoas, tanto no verão como no inverno, se reconectam, né? Então, é muito curioso que nos espaços deles lá, eles não têm essa coisa dos prédios, de área comum de prédio igual a gente tem aqui, né? Como salão de jogos, como salão de festas. Eles não tinham essa proposta nos prédios, né? Você simplesmente se sobe e vai para sua casa, né? Eu acho que o sistema próprio, né? Isso é uma característica, né? O comunismo, acho que ele não se preocupava muito com essa interação entre as pessoas. Pelo contrário, né? Vamos dissuadir de fazerem grupos, de muitas reuniões, né? Exato, e aí eles começaram a ter esse tipo de problema. Então, você vai em alguns bairros lá na Rússia, você não tem, por exemplo, praça, que é uma coisa tão básica, né? As pessoas não se interagem, né? Então, é muito complicado, né? E foi bem interessante, porque daí eles eles tinham 3 tipos de projeto, né? Tanto a parte residencial, como a parte comercial e a parte mista, né? E a segurança lá também estava muito complicada nessa parte mista, né? Porque como é que vai resolver um edifício que é tanto residencial como comercial, né? E como que a gente vai resolver essa questão da circulação das pessoas dentro desse edifício, né? É um desafio, na verdade, né? E como é que foi? Você gostou de ter participado? A Camila me disse que foi um concurso, óbvio, né? Alguém ganhou o concurso e foi alguém aqui, né? Parece que, até que eu me lembre, né? Teve um escritório brasileiro que ficou entre os 10 finalistas, que foi bem legal, e teve
teve, eu acho que também uns escritórios também da América do Sul também ganhou, né? Então é muito interessante, né, essa parte de a gente pensar, deve ter sido os escritórios dos Estados Unidos. Não foi, né? Teve tanto, a América do Sul teve escritórios que ganhou e também na Europa também teve gente que ganhou. O relacionamento ali do presidente lá russo, né, o Vladimir Putin com o Trump, parece que não quer dizer, ganharam outros, né? Então tá bom também, né? Deixa eu perguntar uma coisa, assim, escritórios de arquitetura geralmente levam o nome dos arquitetos, né? O seu, no caso, leva o seu nome, né? Quais são os desafios hoje que você está se propondo, além da questão que você está se debruçando bem, que é a questão que nós já falamos aqui, que é a acessibilidade? Qual seria hoje os grandes desafios que você vê aí na sua carreira de arquiteta aí na frente, aí, Camila? Nossa, são muitos desafios. Na verdade, o maior desafio do arquiteto é nós tentarmos entender aquilo que é a necessidade do cliente, de uma forma geral, tanto para uma construção de uma obra pública, por exemplo, como numa construção de interiores, como num prédio, como na parte cultural. A nossa área envolve muitas questões, né? Na verdade, sociais também, políticas, né? E a gente precisa traduzir, né? Quais são as necessidades, né, da pessoa, pegar o orçamento, que essa é a parte mais complicada também, né? O orçamento e tentar, né, realizar aquele sonho com as necessidades, com o orçamento e vamos projetar, né? E a gente... E eu vejo que o arquiteto é muito limitado, muitas vezes, por conta das leis, né? A gente é muito limitado também por conta dessa questão do orçamento, né? E na questão da parte dos edifícios verticais, né? Eles estão muito padrões hoje em dia, né? Eu acho isso muito complicado, porque a gente também fica muito sem como se mexer, né, na verdade, né, por conta dessas leis, né, e é tudo muito burocrático, né, tinha que tentar facilitar um pouco mais a vida na hora de aprovar um projeto, tinha que ser mais rápido o processo. Isso que eu ia perguntar para você, é a questão dessas aprovações de projeto, né, aqui na região metropolitana, né, São Paulo, Guarulhos, adjacências, nós temos a questão da limitação hoje, né, acho que o zoneamento, ele é muito rígido, né, o zoneamento, ele obedece, assim, a questões, vamos colocar, ambientais, que, sinceramente, eu não vejo uma grande preocupação dos gestores com a questão ambiental, até a página 2. Né? A questão ambiental está muito mais ligada a você divulgar o seu politicamente correto do que você, de fato, está realizando algo em prol. Né? Então, eu vejo que esses zoneamentos, eles obedecem muito a critérios de interesses econômicos, né? E a aprovação de projetos fica muito relegada também a questões financeiras. E a burocracia é um grande entrave, não, Camila? Na verdade, a parte burocrática é que mais atrapalha numa aprovação de um projeto, né? Eu acho que, por exemplo, quando nós vamos fazer um projeto de uma casa, por exemplo, a nossa forma de projetar para aquela casa ser executada é de uma forma. A prefeitura, ela pede um outro tipo de projeto para poder fazer uma aprovação, para eles aprovarem aquele determinado projeto, né? Dependendo da etapa que está essa casa, o que precisa ser feito, né? Deixa eu só esclarecer aqui para o nosso público aqui, ou seja, você fez um determinado projeto para uma determinada construção, porém esse projeto ele tem que estar de acordo com uma coisa que é pré-estabelecida pela administração local, senão ele não consegue passar no crivo da administração. Então, quando um arquiteto já é contratado para elaborar um projeto, naturalmente, o que é interessante, ele já vê o local onde vai ser feito, para evitar a burocracia. Aí seria não, na verdade não. É o seguinte, todo projeto que você faz, existem as normas e as leis de zoneamento daquele determinado lugar. Né? Então, existe a taxa de ocupação, né? a taxa de impermeabilidade, né? Existe toda uma parte de que dos recuos que vai ter aquela situação. Né? Isso precisa ser obedecido. Né? O que acontece muito hoje? Né? As pessoas vão, por exemplo, fazer um projeto de uma casa, obedece o recuo, mas elas esquecem do recuo do telhado. Aí fica o telhado invadindo o terreno do vizinho. Aí chove, a água vai para o terreno do vizinho. Mas eu cansei de ver isso na cidade de São Paulo. Isso eu acho que é falta de responsabilidade do profissional.
Do arquiteto que fez o projeto. Do arquiteto que fez o projeto. Sim. Ou do empreiteiro, de repente não contratou o arquiteto, já foi direto para o empreiteiro, né? E aí fica causando esse tipo de transtornos, né, na cidade. Pequenas coisas que poderiam ser facilmente resolvidas, né? Uma questão de recuo, né? E daí o que acontece é o seguinte, quando a gente faz um projeto de uma casa, o nosso projeto tem a fachada, tem o corte, tem a planta e enfim, todas as coisas que precisam ser feitas para levantarmos a construção, né? E a prefeitura, né, precisa de outros tipos de projetos para poder ela entender o que precisa ser aprovado para aquele projeto acontecer. Tem que ter uma sintonia entre o que o arquiteto da prefeitura que está aprovando e tudo mais e pensa com o arquiteto. Porque às vezes o projeto de prefeitura é um projeto muito mais simples, na verdade, né? Não é nem tanto ponto. Mas por que eu não posso fazer já... O projeto que eu já estou fazendo detalhado já não pode ser um projeto da prefeitura, né? Fazendo um parênteses, você acha que o Oscar Niemeyer teve todos esses problemas lá quando ele planejou Brasília? Eu acho que talvez ele deve ter tido. E deve ter sido muito pior para ele, porque ele era muito revolucionário para a época, né? As construções dele mostram isso, né? Ele mudou tudo, né? O sistema de uma construção que a gente conhecia antes, né? E ele, né? Então, deve ter sido muito complicado, com certeza. Você sabe que é uma das áreas que eu admiro muito é a arquitetura, porque a arquitetura é arte, né? A arte de um povo é expressa de várias formas e, sobretudo, na sua arquitetura, né? Os gregos, os romanos, né? Enfim, é sensacional. Camila, fala aí para os nossos telespectadores, os nossos amigos, o pessoal da família WTC, o endereço, o telefone, o pessoal quiser, e ainda mais os administradores, aí, os gestores públicos, quiser uma solução aqui para uma questão de acessibilidade, está aqui a Camila. Fala aí para nós, Camila. Eu vou dar só um recadinho. Muitas pessoas ficam pensando se vale a pena contratar um arquiteto para um determinado projeto. Não é porque eu sou arquiteta, mas eu digo que vale. Porque o arquiteto ele tem essa capacidade de prever o futuro, ele tem essa capacidade de fazer o projeto acontecer e de uma forma que não tenham tantos problemas no decorrer daquela execução, né? Nós temos essa capacidade, né? E acaba evitando problemas também no meio de uma obra, né? Então, vale a pena, né? Então, meu nome é Camila Weigler, né? Meu escritório é Camila Weigler e Arquitetura e Urbanismo. O site é www.camilaweigler.com.br e meu telefone é o 983804144. Aí, gestor, você aí que está construindo, Camila é a solução, hein? Obrigado, Camila, por vocês terem estado aqui conosco essa noite, trazendo aí um pouco de luz sobre as questões aí que norteiam a nosso urbanismo, nossa arquitetura urbana e, sobretudo, a questão da acessibilidade tão importante para nós todos, né? Valeu, obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de vocês aí que ficaram conosco nessa meia hora aí. Lembrando sempre, WTC e você, toda terça às 9h30, 21h30, representação no domingo às 9h30. Valeu, obrigado, até a próxima terça. Fique conosco.